Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui agora para o nosso segundo exercício envolvendo o conceito de calor específico. Nesse exercício a gente vai aumentar um pouco o nível, por isso que eu vou apresentar novos conceitos e é importante que a gente faça com bastante calma, depois vocês treinem bem dentro aí na casa de vocês, para que vocês entendam muito bem esse conceito, porque esses conceitos eles são muito cobrados em diversos tipos de provas, nessas partes de calor sensível. Beleza? Então, vem comigo para enunciar. Então, a primeira coisa. Coloca-se em uma xícara 50 gramas de café inicialmente a 80 graus Celsius, beleza? 100 gramas de leite a 50 graus Celsius também. E para cuidar da sua forma física, né, você adoçou com 2 gramas de adoçante líquido que está inicialmente a 20 graus Celsius, beleza? Sabendo-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama graus Celsius, o do leite vai valer 0,9 calorias por grama graus Celsius. O do adoçante vale 2 calorias por grama graus Celsius. E também considerando que a capacidade térmica da xícara é desprezível, eu quero calcular a temperatura final do equilíbrio. Beleza? Então aqui tem um monte de conceito que a gente vai ter que falar antes da gente resolver esse exercício aqui. Beleza? A primeira coisa que nós temos que observar é a seguinte. Agora, nós não temos as unidades de massa nem de calor específico no sistema internacional. A gente vê aqui que a massa de café foi dada em 50 gramas, a de leite foi dada em 100 gramas e também a de adoçante foi dada em 2 gramas. Aí você pode me perguntar, pô André, então vamos mudar para o sistema internacional? Nesse caso não, porque principalmente nessa parte de calor sensível, nós costumamos também usar a unidade de calor específico não somente naquela unidade do exercício anterior, que era Joule por quilo Kelvin. A gente usa também essa unidade aqui, que é caloria por grama graus Celsius. E quando que a gente vai utilizar esse tipo de unidade? Quando a massa estiver em gramas também. Então, como a gente vê, aqui na unidade de calor específico, a gente tem o grama aqui na parte do denominador. Então, a gente vai poder utilizar a massa em gramas. Só que o nosso resultado final de energia, né, no caso a gente tem a nossa equação, Q é igual a M vezes T vezes o TF menos o TI. Tá? A gente sabe que aqui está dado em graus Celsius, beleza? A gente sabe que aqui ele é caloria por grama graus Celsius. E aqui nós temos a unidade de grama, né, a unidade de massa. Então se a gente multiplicar esse aqui por esse aqui, né, e a gente tiver aqui também a unidade das temperaturas, a gente vê que a gente pode cortar esse grau Celsius com esse grau Celsius, e a gente vê que a unidade de calor ela está dada em calorias, tá? Que é a outra unidade que nós temos para energia também, além de Joule. Então a gente vai utilizar a energia aqui como sendo calorias, beleza? Somente uma aproximação, tranquilo? Agora vamos falar o segundo fato desse exercício aqui. Nós temos o quê? Nós temos 3 corpos, imaginando assim. Nós temos um corpo que a gente vai chamar de café, um corpo que a gente vai chamar de leite e um corpo que a gente vai chamar de adoçante líquido. Inicialmente, esses 3 corpos eles vão estar separados. Então, eu tenho o café aqui, eu tenho o leite e eu tenho o adoçante. Cada um tem a sua temperatura inicial. No caso, o café vai estar a 80 graus Celsius, o leite vai estar a 50 graus Celsius e o adoçante vai estar a 20 graus Celsius. Até aí, sem problemas. Beleza? E o que eu vou fazer depois? Eu vou juntar todos esses ingredientes até que eu atinja o equilíbrio térmico. Beleza? Se você lembra bem da nossa aula de equilíbrio térmico, quando que ele acontece? Quando as temperaturas de todos os corpos forem iguais. Então eu vou misturar todos esses corpos, cada um com sua temperatura inicial, e lá no final, depois de um certo tempo, que eu não sei o valor, não vem ao caso, tá? Ele vai chegar em uma temperatura igual para todos. Por isso que a gente está querendo aqui calcular o valor da temperatura final do equilíbrio. Ou seja, todos os corpos lá no final eles vão ter a mesma temperatura. Beleza? O terceiro fato, que é um dos mais importantes nesse tipo de exercício, eu vou explicar no próximo slide para vocês. Beleza? Então a primeira coisa, nós vamos ter que determinar esse equilíbrio térmico. E como que ele acontece? Ele acontece da seguinte forma. Tá? Eu sei que o quê? Digamos aqui, vamos fazer uns 3 desenhos aqui. Digamos que esse meu corpo aqui, ele é o café, esse meu corpo aqui, ele é o leite, e esse corpo aqui de cima, ele vai ser o adoçante, beleza? Como a gente sabe, nós temos um que vai ser mais quente que o outro. Então eu tenho o café aqui, eu tenho o leite e eu tenho aqui o adoçante, beleza? Como eu sei, o corpo de maior temperatura, ele vai fornecer calor para os outros corpos
mas também ele vai, ao mesmo tempo que ele fornece, ele está perdendo calor. Então ele está fornecendo aqui calor para o adoçante e ele está fornecendo aqui calor para o leite. Você concorda comigo que o leite, agora vamos imaginar o leite ele vai estar a uma temperatura intermediária, ou seja, como ele está a 50 graus Celsius, ele está a uma temperatura intermediária entre a temperatura do café, que é 80 graus, e a temperatura do adoçante, que é de 20 graus. Então, além de receber calor do meu café, ele vai fornecer calor aqui para o meu adoçante, beleza? O adoçante ele vai somente receber calor dos meus dois corpos, no caso do café e do leite. Só que o que a gente sabe sobre essa quantidade de energia fornecida e cedida? O café, toda a energia que ele fornecer, né, é o calor que ele está perdendo. O leite ele vai estar fornecendo uma certa quantidade de calor e ele vai estar perdendo uma quantidade de calor. O adoçante vai estar recebendo duas quantidades de calor. Só que qual a quantidade de calor que ele está recebendo, no caso, o adoçante? Toda a energia perdida pelo café e, no caso do leite, toda a energia perdida do leite. Então, o balanço final de energia vai ser igual a zero. E é por isso que eu estou colocando aqui para vocês essa equação. Por quê? Porque a quantidade de calor cedida pelo café, mais a quantidade de calor recebida pelo leite e a quantidade de calor recebida pelo adoçante vai ser igual a zero. Mas não quer dizer que todas aqui vão ser positivas, porque seria impossível a gente somar três números positivos e eles darem zero. No caso, algum deles aqui vai estar perdendo calor e algum deles vai estar recebendo mais calor do que perdeu. Beleza? Vamos entender isso aqui na próxima situação. Beleza? Agora vamos calcular essa temperatura final. E o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa minha equação que eu tenho aqui. Então aí a gente vai utilizar essa nossa equação aqui que a gente já sabe. E qual que vai ser a equação que eu vou calcular esse calor do café aqui? Eu vou utilizar aquela equação de calor sensível. Massa do café vezes o calor específico do café vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. E a mesma coisa para o leite e para o adoçante. Então vamos fazer isso aqui, tá? Então a gente vai ter a equação para o café, a gente tem a equação para o leite e a gente tem a equação para o adoçante, beleza? E como a gente está vendo, vamos olhar a do café aqui. A equação do café, ela vai ser a massa do café vezes o calor específico do café vezes a temperatura final, que a gente não sabe ainda e é o que a gente quer calcular, só que a gente sabe que ela é a mesma temperatura final aqui do leite e a gente sabe que ela vai ser a mesma temperatura final aqui do adoçante, beleza? E a gente tem aqui a temperatura final do café. A temperatura inicial do café, que a gente sabe também que vale 80 graus Celsius. Beleza? Aí para o caso do leite, a gente tem a temperatura do leite, a massa de leite, o calor específico de leite, temperatura final menos a temperatura inicial. No caso do adoçante, a gente tem a massa de adoçante, a gente tem o calor específico do adoçante, temperatura final e temperatura inicial. Vamos dar uma olhada aqui no caso das temperaturas. A gente sabe que a temperatura do inicial do café ela é a maior. A gente tem aquela temperatura de 80 graus Celsius. Então ele vai fornecer calor para os outros corpos. Como ele está perdendo calor, então ele vai tender a diminuir a sua temperatura. Então a gente pode imaginar que essa temperatura final aqui ela vai ser menor do que a temperatura inicial. E se a gente está subtraindo um número menor de um maior, a gente sabe que esse termo total aqui ele vai ser negativo. Por isso que aí vem dessa equação aqui que ela vai ser possível ser igual a zero. Porque a gente vai ter a soma de três termos, tá? Algum deles, um ou mais, vai ser negativo. E aí a gente consegue chegar num equilíbrio de energias. Toda energia perdida por um vai ser energia recebida pelo outro. Beleza? Mas até aí, vamos calcular o que a gente tem aqui. A gente sabe que a massa de café vai ser 50 gramas, vezes o seu calor específico, que é 1. A sua temperatura final a gente não sabe, menos a temperatura inicial, que é 80. Beleza? Então, para o café a gente tem tudo aqui. A massa de leite vai ser 100, vezes o calor específico do leite, que eu falei aqui, que é 0,9. Então, é 0,9. Vezes a temperatura final, que eu não sei ainda, menos a temperatura inicial, que é 50 graus Celsius. Mais a massa de adoçante, que vai ser 2 gramas, vezes o 2, tá? Que é o valor do calor específico do adoçante, vezes a sua temperatura final, menos a sua temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que a temperatura final de equilíbrio vai ser, essa temperatura vai ser igual a 59,30 graus Celsius. Beleza? Então vamos analisar o que essa temperatura quer dizer. A gente vê então que o café ele vai reduzir a sua temperatura, então ele vai partir de 80 para 59,30.
No caso do leite, ele vai aumentar a sua temperatura, ele parte de 50 para 59,30. E no caso do adoçante é o que tem a maior diferença de temperaturas, né? No caso, como a gente já falou que ele recebe calor dos dois outros corpos, ele vai passar de 20 graus Celsius para 59,30 graus Celsius, beleza? Então é muito importante que nessa aula vocês parem e peguem todos os conceitos que eu tentei apresentar aqui para vocês. Tanto a utilização aqui do calor específico como calorias e gramas e graus Celsius, por exemplo. Esse conceito de equilíbrio térmico, onde as temperaturas finais dos corpos misturados ali vão ser iguais. E também o conceito de conservação de energia, onde um corpo perde calor e só que ele vai ganhar também. Então aquela troca líquida entre as energias, a somatória delas vai ser zero. Beleza? A gente vai fazer muitos outros exercícios e vocês vão mitar nessa parte de calor sensível com equilíbrio térmico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe aí na descrição que eu respondo todo mundo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.